falarmos da palavra de Deus, algo que nós amamos tanto, algo que tem sustentado as nossas vidas. Amém? Para quem não me conhece, eu sou a irmã Daniela Reis, sou da IAP Alvorada, bem pertinho aqui. E você que pode, abra a sua Bíblia em Mateus 14. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Mateus 14. Se você puder manter a sua Bíblia aberta. Mateus 14, a partir do versículo 22, diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus então dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, na versão NVI diz, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Coragem, sou eu, não tenham medo. No versículo 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. E essa semana, enquanto eu perguntava para Deus: Senhor, o que o Senhor quer dizer para aquela igreja? O que o Senhor quer dizer para eles naquela manhã? E o Senhor me deu essa palavra e Ele confirmou e eu obedeci. E hoje Jesus está dizendo para mim e para você, na sua tempestade, Ele diz: coragem, sou eu. Amém? Você pode orar comigo? Senhor, nós estamos aqui nessa manhã e só o Senhor sabe como estão os nossos corações. Só o Senhor sabe o que temos passado, mas estamos aqui nessa manhã hoje e nós pedimos para que ninguém lembre quem foi que pregou, quem foi que cantou, mas para que nós possamos saber e ter certeza que o Senhor falou conosco, que o Senhor nos encheu, que o Senhor nos fortaleceu e que nós fomos abastecidos pela sua palavra, que a nossa fé foi revigorada, que a nossa esperança foi fortalecida hoje, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, os nossos ouvidos estão sensíveis a ouvir a sua voz. Nós hoje abrimos os nossos corações e dizemos: queremos te ouvir, Jesus, queremos te sentir, queremos saber o que o Senhor tem reservado para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Você pode se sentar no seu lugar. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, obrigado. Essa semana eu terminei de ler o livro de Oséias e também o livro de Amós e alguns outros livros do Antigo Testamento. Eles mostram algumas vezes Deus enviando tempestades para o seu povo, para que então o seu povo se voltasse para Deus. Em Oséias 7, o versículo 13 e 14 diz assim: eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras a meu respeito. Eles clamam a mim do fundo, eles não clamam a mim do fundo do coração, quando estão gemendo, orando em suas camas. Eles ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. Esse povo fazia orações, mas eram orações vazias, orações falsas. Eles faziam sacrifícios, mas os corações deles estavam longe de Deus. E em Amós 4, o versículo 6 diz: fui eu mesmo quem deu a vocês estômagos vazios em cada cidade e falta de alimento em todo lugar. E ainda assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor.
E nesse capítulo, várias vezes, Deus diz: eu enviei isso e ainda assim vocês não se voltaram para mim. No versículo 8, gente de 2 ou 3 cidades iam cambaleando de uma cidade a outra em busca de água, sem matar a sede. E ainda assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. 9, muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas, castiguei-os com pragas e ferrugem, gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras. E ainda assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Então, às vezes, muitas vezes, Deus vai nos enviar tribulações e tempestades para moldar o nosso caráter, para que nós nos voltemos a Ele, para que nós nos aproximemos mais a Ele e para que nós nos tornemos quem Ele quer que nós sejamos. E esse ano de 2024 foi um ano muito difícil para mim e para minha família, não sei na vida de vocês, mas 2024 foi um ano muito difícil para todos nós. E ainda no mês de novembro, dezembro, ainda esse mês, eu passei por muitas situações difíceis e dolorosas. Mas quando eu estava escrevendo essa mensagem, o Espírito Santo me lembrou de algo que tinha acontecido no final do ano de 2023. Todo mês de dezembro, né, nós lá da IAP Alvorada, às vezes reunimos alguns jovens e nós então falamos o que o Espírito Santo está falando com você para o próximo ano. O que Deus está falando para você que você precisa intensificar no próximo ano. Então alguns começaram a falar, era uma roda grande: o Espírito Santo está me dizendo que eu preciso cuidar mais da minha família, que eu preciso cuidar da minha saúde, que eu preciso buscar mais a Deus. Então a palavra é busca, a palavra é saúde, a palavra é família. E aí todos começaram a falar, e eu desesperada, irmãos, eu orando: Senhor, o que o Senhor quer de mim no ano que vem? O que vai ser de 2024? O que o Senhor está me direcionando? Qual palavra o Senhor está me dando? E aí, enquanto eu estava desesperada, que o Espírito Santo não estava falando nada comigo, todos falaram, e quando chegou na minha vez, eu senti uma convicção do Espírito Santo me dizendo: a palavra do seu próximo ano, o que eu vou fazer no seu próximo ano, é preparação. E ninguém tinha falado nada semelhante a isso. E aí, ok, eu senti o Espírito Santo falando comigo, eu disse aquela palavra, e o próximo ano aconteceu, virou, e eu comecei a agir intencionalmente nessa palavra, tentando me preparar de alguma forma, sem nem saber o que de fato o Espírito Santo estava querendo me conduzir naquilo. E aí eu fiquei curiosa para saber o que o dicionário, como o dicionário define essa palavra. Todos nós sabemos o que significa, mas como é que será que o dicionário define essa palavra? O dicionário diz que a palavra preparação é um processo de aprontar qualquer coisa ou alguém para uso ou serviço. E esse ano de 2024 foi um ano de muita preparação. Tantas mudanças, dificuldades, aflições que eu passei, que moldaram o meu caráter e ainda estão mudando o meu caráter em Jesus. Essas tempestades e aflições estão me preparando, estão preparando você para algo que Deus fará. E lembra que nós falamos? Está preparando algo para uso e para serviço. Então, as tempestades estão preparando a mim e a você para servir outros, para ser usado, para abençoar outros. Então, nada do que acontece na minha vida ou acontece na sua vida é surpresa para Deus. Aquilo que você fala: Senhor, eu não acredito que isso aconteceu, não era uma surpresa para Deus. Nada sai do controle dele. Tudo foi planejado por ele. Tudo que nós vivemos esse ano e ao longo das nossas vidas tem nos moldado, nos preparado, tem nos fortalecido a nossa fé e trazido em nós, desenvolvido em nós perseverança. Em Romanos 5, o versículo 3 diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E em Mateus 14, que nós lemos no começo da mensagem, nós lemos Mateus 14, do 22 ao 33. E no versículo 25 nós lemos assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. E nós sabemos que alguns dos discípulos estavam acostumados com o mar, com as ondas, estavam acostumados com a tempestade. Mas imagina o grau daquela tempestade, se eles ficaram aterrorizados.
pesados. Era algo muito maior do que eles já tinham enfrentado. E além da tempestade, tinha um fantasma indo até eles. Mas o versículo 27 diz: quando Jesus viu isso, Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. E por isso o tema dessa mensagem é coragem, sou eu. Porque nós nos desesperamos, mas Jesus diz: não tenha medo, eu estou com você. E no meio da tempestade, da sua tempestade, da minha tempestade, ele diz: coragem, sou eu. Então, a tempestade que os discípulos estavam passando, a tempestade que você está passando, que você já passou, ou que você ainda vai passar, pode não ser Satanás, pode ser Deus. Muitas tempestades que são enviadas para nós, assim como a de Jonas, foi Deus que enviou. Porque, irmãos, o próprio Jesus tinha mandado eles irem até lá. Eles estavam em obediência. Jesus disse: vão. Eles estavam exatamente no centro da vontade de Deus. Eles estavam obedecendo a Jesus. E mesmo assim eles passaram por aquela tempestade. E essa tempestade terrível, perturbadora que eles viveram, né? E aquele fantasma amedrontando eles fizeram com que eles ficassem apavorados, desesperados, ao invés de clamar a Deus. E quantas vezes, na nossa tempestade, nos nossos momentos de tristeza e aflição, ao invés de nós clamarmos a Deus, nós nos desesperamos. Teve um mês, uma semana, né? No mês de novembro, eu não me lembro qual semana foi, mas eu me lembro que teve uma semana que foi muito perturbadora, assim. Sabe aquela semana que não pode acontecer mais nada? Quando chega na sexta-feira, você fala: meu Deus, que semana foi essa? Não tem nada pior para acontecer. Aí você ouve o barulho do micro-ondas queimando. Foi uma semana assim. E aí quando chegou na sexta-feira à noite, eu não aguentava mais, eu fui lá na minha cama, ajoelhei na minha cama, e meu secreto, tá, gente? Não me julguem. E aí eu comecei a remela, choro, e é tudo que vocês podem imaginar. E aí eu comecei a me derramar na presença de Deus. Senhor, o que está acontecendo? Eu estou ansiosa, estou nervosa, estou estressada. E eu comecei a falar tudo para Deus, tudo para o Espírito Santo. E sabe quando você conta alguma coisa para alguém e você espera que essa pessoa te abrace, te acolha e fala: não, vai ficar tudo bem, eu vou cuidar de você agora. Calma, eu que vou resolver. Ele é a pessoa: não, fica tranquila. Me abraçar. E era isso que eu estava esperando que o Espírito Santo fizesse comigo. Mas, irmãos, ele me deu um chacoalhão, que era tudo que eu precisava. Ele não me acolheu da forma que eu imaginava, mas foi muito melhor. Então, naquele momento que eu estava contando que eu estava ansiosa, estressada, nervosa, irritada, o Espírito Santo, com aquela voz tranquila e calma, suave, disse para mim: esses seus sentimentos, filha, só mostram que você está como Pedro, de frente para mim, porém está com os olhos no lugar errado. Ele me disse: pare de olhar para a agitação do vento, pare de olhar para as coisas desse mundo, viva aqui, plante, colha coisas, mas continue olhando para mim. E no final ele disse: se você soubesse o quanto eu te amo, filha, você não se preocuparia. Então vocês podem imaginar que no final dessa oração eu me acabei ali no chão. E aquele dia foi muito impactante para mim. Eu fui cheia do Espírito Santo, e aquilo me acalentou de uma forma muito maior do que eu poderia imaginar. Só que, irmãos, muitas vezes nós não somos aprovados nos nossos processos, nas nossas tempestades. Muitas vezes você não é aprovado porque você não entendeu que é Deus te moldando, e você não está permitindo que Ele molde você. Muitas vezes nós não somos aprovados porque nós não estamos entendendo que Ele está conosco, e que é Ele dizendo: coragem, sou eu. E ao invés de clamarmos a Deus, nós nos desesperamos, como os discípulos fizeram. E como nós lemos em Amós, no começo da mensagem, Deus está dizendo para mim e para você essa manhã: eu permiti isso em sua vida, e ainda assim você não se voltou para mim. Eu permiti essa tempestade na sua vida, e ainda assim você não se voltou para mim. E se no meio da tempestade nós ficarmos desesperados no barco, chorando e gritando: é um fantasma, nós não viveremos o milagre extraordinário que Pedro viveu. Nós não viveremos os milagres que Deus tem para a nossa vida. E Ele tem muitos milagres, Ele tem muitas experiências. Mas se nós ficarmos chorando e desesperados dentro do barco, gritando que é um fantasma, ao invés de saber que é Deus, nós não viveremos isso. Nós não viveremos o que Pedro viveu. E Pedro, mesmo com muito medo, ele saiu do barco e ele foi até o encontro de Jesus. E quando eu estava em um desses processos esse ano, né?
E só um parênteses aqui, tá, gente? Eu anoto tudo que Deus me fala, não sei vocês, mas eu aprendi isso com a minha irmã Fernanda. Obrigada, Fernanda. Que eu preciso ter um caderninho para anotar tudo que Deus me fala, porque depois eu posso voltar e falar: gente, isso se cumpriu. Olha, eu obedeci o que o Espírito Santo me falou e de fato foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Então eu anoto todas as coisas num caderninho, fecha parênteses, cheio de lágrimas, inclusive. Mas quando eu estava em um desses momentos, esse ano, eu estava muito aflita, não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu nunca imaginei que eu passaria por algo assim. E eu lembro que Deus disse para mim: filha, se no meio da tempestade você não vir até mim como Pedro fez, você não viverá um milagre. Você vai perder a oportunidade de ter experiências comigo. Essa tempestade vai passar, mas você vai perder a oportunidade de viver algo novo de Deus. Então Deus está dizendo essa manhã: coragem, sou eu. Saiba discernir que sou eu e me busque, se aproxime até mim, venha como Pedro veio até mim, eu estou de braços abertos. E mesmo se você começar a afundar como Pedro, eu imediatamente segurarei a sua mão e te levantarei. Deus está nos fazendo um convite hoje: venha até a minha presença, venha até mim. E tem uma frase do C.S. Lewis que é muito interessante e cabe aqui com o que nós estamos falando, que diz assim: Deus previu a sua tribulação e Ele tem armado especialmente para você ir com Ele, não sem dor, mas sem mancha. Então, se prepare para apanhar muito na sua caminhada cristã. Se prepare para ser muito provado, mas também será provado em nome de Jesus. Amém? Nós sabemos que Deus estará conosco no nosso barco. Ele estará com você na sua fornalha. Ele estará com você na cova dos leões. Ele estará com você na guerra. E só para eu saber que vocês estão aqui comigo, entendendo o que eu estou falando, você pode dizer assim comigo: dói bastante, mas vale a pena. Glória a Deus. E se tem uma coisa que nós cristãos vivemos com fartura, tem de abundância assim, são as tempestades, as tribulações, os desertos. E por quê? Porque eles moldam o nosso caráter, porque eles nos tornam mais parecidos com Jesus, porque eles nos aproximam do Pai. Irmãos, nós não estamos aqui nessa terra para sermos grandes empresários, para ser grandes profissionais. Não, estamos aqui para conhecê-lo mais e mais, para nos achegarmos a Ele, para sermos mais parecidos com Ele, para levar o Evangelho para outras pessoas. E eu acho engraçado uma frase que o pastor Cláudio diz. Ele diz assim: o cristão, ele parece lutador de UFC. Quando ele não está lutando, não está lutando na batalha ali, ele está treinando, mas todos os dias ele está apanhando. E o tempo todo nós estamos sendo tratados por Deus. O tempo todo Deus está trabalhando aos nossos corações. Em Provérbios 3:12 diz: porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem Ele quer bem. E glória a Deus por isso. Seremos tratados por Deus, o nosso Pai. E tem um episódio na Bíblia que pode também nos ajudar a entender esses momentos de deserto, que é o episódio dos israelitas no Egito. E depois eles vão para o deserto. E os israelitas, na verdade, eles foram para o Egito porque lá era um lugar de bênção. Era um lugar que Deus enviou, que Deus preparou. Era um lugar maravilhoso, onde eles seriam saciados. Mas depois, esse lugar de bênção se tornou um lugar de maldição. E eles precisavam sair de lá. Eles foram escravizados por 400 anos. Então, finalmente, eles saíram rapidamente de lá e imediatamente entraram na Terra Prometida. Foi assim? Não. Eles ficaram 40 anos sendo preparados no deserto, sendo moldados. Só que como ser moldado ou não é uma escolha nossa, eles não permitiram, então eles não foram aprovados. Eles não aprenderam com o processo. Eles não deixaram o Egito sair dos seus corações. Eles não confiaram em Deus. E a cada passo que eles davam, eles reclamavam, eles murmuravam, eles tinham ídolos em seus corações, eles desobedeciam. E de todos eles, somente Josué e Caleb entraram na Terra Prometida. Somente 2 entraram na Terra Prometida. Caleb, ele tinha muita fé e ele acreditou nas promessas que Deus tinha para o povo de Israel. E Josué tinha muito medo, mas ele obedeceu. Ele cumpriu o mandamento do Senhor de conquistar a Terra Prometida e destruir as nações que estavam lá.
Então, irmãos, para nós vivermos o novo de Deus, algo novo que Ele tem para você, Ele tem algo novo. Mas para você viver esse algo novo, primeiro você precisa ser aprovado nessa estação que você está. Tendo a fé que Caleb teve e a obediência que Josué teve. Deus está dizendo para mim e para você hoje: não fique muito tempo rodando no deserto. É uma escolha sua. Não fique rodando muito tempo no deserto. Obedeça e confie em mim. E quando nós lemos a história de Davi na Bíblia, né, que era um baixinho cheio de coragem, de ousadia, que com algumas pedrinhas ele matou aquele gigante, que ele correu para frente da batalha enquanto todos corriam ao contrário. E essa ocasião, inclusive, do Golias, né, foi um momento chave para a vida de Davi. Tudo mudou ali. Foi uma experiência incrível, que com certeza ele contou para todo mundo e todos viram e aplaudiram. Só que se Davi não tivesse sido preparado ao longo dos anos, ele não estaria pronto para aquela situação. Se chegasse lá e ele não tivesse pronto, ele não viveria aquilo. E por que isso aconteceu? Porque Davi, ele conseguiu viver isso, porque ele se lembrou de tudo que ele tinha passado. Ele lembrou de todas as vezes que o Senhor já tinha provido, que o Senhor já tinha livrado do leão, do urso, e tantas vezes que o Senhor já havia sustentado ele. Ele sabia que Deus estava com ele. Então, em toda a história de Davi, até nos momentos mais difíceis, ao longo da jornada, até quando Davi está velhinho, em todo o tempo ele dizia: lembro-me das coisas que o Senhor fez. Lembro-me das coisas que o Senhor fez. E do que ele lembraria se nada ele tivesse vivido com Deus. E ele só conseguia vencer mais uma vez porque ele dizia: eu lembro do que o Senhor fez. Eu lembro que ele me livrou. Eu lembro que ele esteve comigo. E novamente ele se levantava, tinha coragem e obedecia a Deus. E vencia, e era aprovado. Então a cada tempestade, se nós corrermos para os braços de Deus, se nós corrermos para Jesus, nós aprenderemos com Ele, e nós vamos sair dessa tempestade aprovados por Ele. Mas nós não podemos achar, irmãos, que se nós apenas virmos ao culto aos finais de semana, que isso vai ser suficiente. Se nós colocarmos na TV da nossa sala a pregação de um pastor avivado, que isso vai ser o suficiente para fortalecer a nossa fé. Não vai. Desculpa, mas isso não vai nutrir a sua fé. E você precisa ter tempo com Deus. O que você faz quando você acorda? O que você faz ao longo do seu dia? Isso mostra que isso é a sua prioridade. E se nós temos tempo com Deus, logo ao amanhecer Ele estará conosco ao longo do dia, nos guiando, nos direcionando. Mas não só um dia, todos os dias. Precisamos buscar, nos encher da palavra de Deus, obedecer, sermos cheios do Espírito Santo, viver com Ele no secreto, ter um relacionamento com Ele. Então nós saberemos quando for Ele. E eu ouvi uma frase da Joyce Meyer esses dias, que diz assim: os frutos precisam ser compatíveis com as raízes. E o que isso quer dizer? Significa que nunca nós vamos ver uma árvore que tem um fruto gigantesco se as raízes dessa árvore estão podres, porque a árvore vai cair, ela não vai sustentar. E Deus quer dar frutos para mim, para você, grandes, que alimente outros, que sustente outros, mas antes Ele quer fortalecer as nossas raízes. Ele quer tratar as nossas raízes, Ele quer nos moldar, nos fortalecer, para que então nós possamos frutificar. Então a cada tempestade, cada estação, deve nos aproximar de Deus, deve moldar o nosso caráter e nos tornar mais parecidos com Ele, mais próximos dEle. E existem 3 tipos de tempestades. Existem tempestades que são malignas mesmo, tempestades naturais e tempestades que de fato são enviadas de Deus. Só que em todas elas, não importa qual você esteja vivendo, você precisa correr para os braços de Deus. Você precisa correr para os braços de Jesus para buscar Ele, para saber como lidar com essa tempestade, para aprender com essa tempestade e saber como você vai sair dela aprovada por Deus. E principalmente permitir que Deus trate você nela, que Deus molde o seu caráter, que Ele cure seus traumas, que Ele cure suas feridas, e que Ele mostre para você talvez pecados escondidos que nem você mesmo sabia que cometia. Porque a Bíblia diz que quando nós nos arrependemos, os nossos pecados são perdoados. Mas se você não se arrepender deles, não serão. E como você vai se arrepender de um pecado que você nem sabe que comete? Com as tempestades, Deus vai colocar a luz e mostrar: ei filha, você é invejosa. Ei filha, você é egoísta. Ei filha, olha esse pecado aqui escondido que você não sabia. Se arrependa,
Peça perdão. Tenha o seu caráter moldado e aprovado. A cada nova tempestade, nós nos aproximamos dele. Ele vai trazer luz em meio à tempestade. E existem 2 tipos de possibilidades que nós podemos ser no meio de uma tempestade. Nós podemos ser como Pedro, que viveu o milagre de Deus, ou nós podemos ser como os discípulos que ficaram contando o milagre que Pedro tinha vivido. E contar o milagre de outra pessoa é maravilhoso. Nós nos alegramos, nós glorificamos a Deus, nós nos fortalecemos. Mas hoje Deus está dizendo que além de comemorar o dos outros, Ele quer que você viva uma experiência pessoal com Ele, para que a sua fé seja fortalecida. E muitos de nós, irmãos, ficamos sempre como os discípulos contando os milagres de Pedro. Mas hoje Deus está convidando você a sair do barco. Você. Não, Senhor, manda Pedro. Não, você. Saia você do barco. Como Pedro, tenha experiências com Deus. Viva algo novo de Deus. Dependa mais de Deus. E todos os irmãos estavam com medo naquele barco. Todos, eles estavam aterrorizados. Mas Pedro foi o único que disse: Jesus, se és tu, eu quero viver o novo de Deus. Eu quero ter essa experiência contigo. Porque as tempestades, elas nos movem. Elas nos colocam em colisão com as promessas de Deus para as nossas vidas. E as tempestades nos dão uma nova oportunidade de avaliar o que nós aprendemos com ela. Sabermos se nós fomos moldados ou não. Isso nos deixa, isso vai acontecer na verdade se nós permitirmos que Deus trate os nossos corações para viver uma nova estação de Deus. Porque após toda tempestade vem o novo de Deus. Atrás de toda tempestade, de todo deserto, vem o novo de Deus, só esperando para que eu e você sejamos aprovados por ela. Só que para viver o novo de Deus, você precisa enfrentar o desconhecido. O desconhecido. Não viver tanto por segurança, mas viver por fé. Todos achavam que aquilo que vinha até eles era um fantasma. E além disso tinha uma tempestade, né? Ninguém nunca tinha visto alguém andando sobre as águas. Era algo assustador, novo, diferente, desconhecido. Mas Deus queria mostrar a eles um novo nível de fé. Andar sobre as águas era assustador, mas Jesus queria que eles vivessem isso e vissem isso. É assustador, mas Deus quer que você viva. Que você viva um novo nível de fé. Um novo nível de fé. Então, as tempestades, elas nos trazem convicção de quem é Deus e fortalecem a nossa fé, porque no final de toda aquela tempestade, nós vemos que os discípulos disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aquela tempestade trouxe convicção de que Jesus era o Cristo. Então, as tempestades nos ajudam a viver pela fé, a ter mais intimidade com Deus, a conhecer mais Deus e a ter de convicção de quem Ele é. Então, irmãos, na sua próxima tempestade, viva de forma intencional. Pergunte para Deus: Deus, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer que eu aprenda? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me mostrar nessa tempestade? Porque eu quero aprender logo e sair dela, aprovado por Deus. Ao ponto de no final da sua tempestade, você diga assim como Jó disse em Jó 42. Depois de tudo que ele viveu, ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele foi aprovado por Deus. Ele foi aprovado. E em Gênesis 41, o versículo 51 diz assim: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Foi alguém que disse, alguém lembra aqui quem foi que disse essa frase? Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Foi José. Irmãos, depois de tudo que ele viveu, ele disse isso: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. José, ele foi vendido por seus irmãos, ele foi escravo. Depois que foi vendido pelos seus irmãos, ele foi vendido a um homem chamado Potifar. Depois a mulher de Potifar tentou acusar ele foge. Ele foi injustiçado várias vezes, ele foi preso. Então, imagina a cena: você tem alguns irmãos, esses irmãos odeiam você, tentam matar você, quase matam. Então resolvem vender você, falam para o seu pai que você morreu. Você é vendido novamente para um novo homem, é injustiçado, muitas vezes é preso, e ainda assim você frutifica. Foi assim a vida de José, ele frutificava, assim como eu e você, né, irmãos? Com certeza
nas nossas tribulações e nas nossas provas, nós abençoamos as pessoas. Nós falamos, irmão, Deus te abençoe. Como eu estou feliz hoje, essa prova é só mais uma, daqui a pouco passa. Com certeza nós frutificamos como José. Nós abençoamos os outros. Ou quando você está no trânsito e alguém te dá uma super fechada, assim, você abre aquele vidro, olha para o motoqueiro e fala, motoqueiro, Deus te abençoe. Você é uma bênção de Deus na minha vida, eu quero ver você na eternidade comigo. Vem aqui, eu vou descer do carro, vou te dar um abraço. Claro, a gente age como José. Ou quando você sai, o compromisso é 10 horas, aí você sai de casa 10h30, achando, tendo certeza que você vai chegar no horário. E aí tem um abençoado de Deus à sua frente, dirigindo assim a menos 10 por hora. E você começa a bendizer aquela pessoa e fala, Deus abençoe a sua vida, irmão. Aprender, todo mundo aprende um dia. Eu não tenho problema chegar atrasado, o importante é eu te abençoar. E brincadeira à parte, né? José, irmãos, é que trânsito é um parênteses complicado pra gente. Mas José, ele frutificava muito além disso. Os problemas dele eram muito maiores do que esse. E mesmo assim ele frutificava. E ele era aprovado em cada uma das estações. E por que ele era aprovado? Como ele podia ser aprovado? Nós temos a resposta em Gênesis 39:2, que diz assim: e o Senhor estava com José, e foi homem próspero. No 21 diz: o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. Gênesis, no versículo 23, diz assim: e o carcereiro não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, qual que era o segredo de José frutificar e ser aprovado em meio às tempestades? Porque Deus estava com ele. E deixa eu contar um segredo para você, algo que talvez você não saiba. Deus está com você também. Qual o motivo de você não ser aprovado e não frutificar? Você não tem convicção de que Deus de fato está com você. José tinha convicção, ele sabia. O Senhor, irmãos, nunca nos deixa, Ele nunca nos abandona. Em Salmo 139, no versículo 8 diz: se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. E se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Nunca estamos sozinhos. Não importa o que você faça e quanto você corra, como Jonas fez, tentando correr, não tem como. Deus está conosco em todo o tempo. E no final de todos esses processos de José, ele entendeu, ele compreendeu que Deus estava no controle de todas as coisas. Em todos os processos, tudo aquilo foi necessário para que ele se tornasse aquela pessoa, naquele lugar, com aquele cargo, para que então, não somente ele pudesse ser abençoado, mas para que ele abençoasse outros. Sabe, irmãos, Deus está me falando ultimamente algo assim: filha, pare de se preocupar tanto com você. Por que você sempre ora por você? Abençoe a minha família, os meus sobrinhos, a minha casa, o meu trabalho. Me dá um propósito, como muitos jovens fazem. Comece a orar pelos outros. Deus tem me falado: o que eu vou fazer na sua vida não é por causa de você. O que eu estou fazendo na vida de vocês aqui, o que Deus está fazendo na vida de vocês e que Ele fará, não é só por sua causa, é por outros. É algo que vai além de nós. José entendeu que tudo que ele passou e além dele, que era para abençoar outros. Porque em Gênesis 45, no versículo 7, quando José finalmente, depois de tudo, encontra os seus irmãos, ele poderia mandar prendê-los, matá-los. O ódio podia estar no seu coração, mas então ele chama os irmãos e diz: ei, Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. No 8 ele diz: assim, não foram vocês que me enviaram para cá, para o Egito, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. José, ele entendeu e compreendeu que cada aflição foi necessária para o que ele viveria. Todas as tempestades foram necessárias para o que Deus estava fazendo na vida dele, para então ele transbordar e abençoar outras pessoas. E se nós, quando nos encontrarmos com José no céu, nós fomos correndo para ele e perguntar: José, qual foi a faculdade que você fez, que fez com que você se tornasse tão próspero, tão cheio de poder?
mandando em todo mundo. Qual foi a faculdade que você fez? Ele talvez vai dizer para você, foi a prisão. Porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, são esses momentos que moldam o nosso caráter e que nos tornam a pessoa que nós precisamos ser para então ser aprovados por Deus e viver o novo dele. Em Romanos 8, o versículo 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E são todas as coisas, irmãos, não só as boas, as coisas ruins também, principalmente elas. E José, ele também, a cada novo momento, ele manteve a convicção de que Deus estava com ele, que Deus estava ajudando ele. Então, quando nós entendemos e temos a convicção de que Deus está conosco na terra da nossa aflição, nós podemos andar na fornalha ardente, como Sadraque, Mesaque e Abednego andaram na fornalha. E eu achei interessante que até o pastor, ele falou na escola bíblica, que eles estavam passeando na fornalha ardente. Quem que passeia numa fornalha ardente? Era um parque de diversões, era shopping center, era o que era aquilo? Era um parque, uma praça. Quem passeia no meio do fogo? 3, que se tornaram 4. Como eles poderiam passear então no meio do fogo, no meio da sua aflição? Eles conseguiam fazer isso porque o próprio Jesus estava com eles, o Filho do Homem. E assim como o próprio Jesus está conosco, assim como Jesus está com você na sua cova dos leões, na sua fornalha. Então o que muda, irmãos, é a percepção, é a certeza, a convicção de que fato Deus está comigo na minha tempestade. E nós podemos ver na Bíblia também que outras pessoas nos ensinam sobre tempestades, né? Josué, ele passou, irmão, cerca de 13 anos sendo preparado, passando por tempestades, tendo seu caráter aprovado para o que ele iria viver. Moisés passou 40 anos pastoreando no deserto antes que ele de fato liderasse os israelitas. E até Jesus, ele passou 30 anos sendo preparado para um ministério que durou 3 anos. Então todos nós, você querendo ou não, você irá passar por tempestades. Uma atrás da outra, talvez. Mas talvez seja mais rápido se você for aprovado por elas. Se você entender que é Deus que está te dizendo coragem, sou eu. Então, em Mateus 14, que nós lemos no começo, o versículo 29, Jesus diz para Pedro assim: venha. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Jesus está chamando você hoje. Venha até mim na sua tempestade. Só que a gente consegue ver que Pedro, mesmo indo até Jesus no meio da tempestade, ele começou a afundar. No versículo 30 diz assim: quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então talvez você esteja numa tempestade, mas você está caminhando até Jesus. Fala: Jesus, eu estou buscando mais, eu estou fazendo jejum, eu estou orando, eu estou dizimando, eu estou fazendo devocional. Deixa eu te contar, talvez no meio do seu caminho de busca a Jesus, indo até Ele, talvez você comece a afundar. Pedro afundou. Pedro afundou. Talvez, se você ainda não está buscando a Deus, quando você comece a buscar, talvez você comece a afundar, preocupado com medo da tempestade, com medo do fantasma que está na sua frente. Mas hoje Deus está dizendo para mim e para você: vem até mim, porque se mesmo você afundar, imediatamente eu pegarei a minha mão, segurei a sua e levantarei você. Não tenha medo de vir até mim na sua tempestade, porque eu segurarei imediatamente a sua mão e te levarei em segurança até o barco e cessarei a tempestade. Nós não iremos afundar, irmãos, como Pedro não afundou. Jesus estendeu a mão e segurou. E Ele está convidando eu e você, hoje, a ter experiências com Ele, a viver o novo de Deus, a buscar mais de Deus. E mesmo se você comece a afundar, Ele segurará você. Não tenha medo. Coragem sou eu. Você que pode, fique em pé no seu lugar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Hoje, nessa oração, se entregue a Ele. Diga: Jesus, eu estou com medo. Essa tempestade está grande demais.
Esse fantasma está assustador demais. Eu nunca passei por algo assim. Ah, Jesus, eu já trabalhei e já passei por tempestades, mas essa eu estou aterrorizado. Mas Jesus diz: filha, esse é um novo nível de fé. Eu estou te chamando para algo novo de Deus. Queira mais de mim. Não tenha medo. Se entregue, busque mais. Encha-se mais. Encha-se mais. Corra até mim. Não fuja de mim como Jonas. Corra até os meus braços. E se você afundar, eu te segurarei. Viva o novo de Deus. Viva o novo dele. Amém? Ore comigo, Senhor. Estamos aqui em sua presença. Obrigado por o Senhor ter falado conosco nessa manhã. Jesus, temos que confessar que temos medo, que ficamos aterrorizados, mas nós queremos mais de Ti. Nós queremos nos entregar, nós queremos andar sobre as águas, nós queremos o novo de Deus, nós queremos ser aprovados por Ti, Jesus. Encha-nos com a Sua presença. Nós queremos nos derramar, nós queremos ser cheios, nós queremos ser cheios de Ti. Derrama uma nova unção, derrama mais presença. Queremos ser mais cheios, queremos transbordar, para que mais venha sobre nós, e para que a nossa vida possa ser abundante, e encha, e transborde, e nossos frutos possam abençoar outros. Tua palavra diz que rios de água viva fluirão. Nós queremos, Pai, ser cheios, para que de nós flua rios de água viva. A Tua palavra diz que águas corriam do trono, e onde essas águas passavam, então as árvores frutificavam, e as suas folhas serviam de remédio, e os seus frutos alimentavam. Nós queremos ser essas árvores, ao redor da Sua presença, cheio da Sua presença, para que então nossos frutos possam alimentar outros, e então as nossas folhas possam curar outros. Nós queremos curar, nós queremos alimentar, nós queremos mais, queremos encher mais de Ti, nós queremos ser mais cheios, queremos transbordar da Sua presença, Jesus. Que hoje nós possamos nos entregar e correr para os Teus braços, ainda que nós temos medo, que nós temamos, nós correremos para Ti, Jesus, e pedimos para que, se nós afundarmos, imediatamente estenda as Suas mãos sobre nós e nos deixe seguros, Jesus. Nós queremos ser aprovados em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Obrigado, Jesus. Glorificado seja o Teu santo nome. Adore a Ele com todo o seu coração. O Espírito Santo de Deus está aqui hoje. Encha-se dele, encha-se dele.